E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Então aqui está falando sobre Acabe, que foi o rei de Israel, porque nessa época a terra de Israel era dividida entre dois povos, né? Era dividida entre a parte do norte, que era Israel, que tinha a capital Samaria, a qual Acabe estava reinando, e tinha a parte do sul, que é onde ficava Judá, que estava sob o governo do rei Asa. E nesse momento que Acabe assume o poder do reino do norte, Israel, ele fez mal aos olhos do Senhor. Aqui está dizendo que ele foi muito pior do que todos os outros reis que tinham vindo antes dele. No versículo 25 diz o seguinte: E fez Onri era o pai de Acabe, o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Então, o pai de Acabe já tinha sido um rei muito ruim para Israel. Ele já tinha abandonado as coisas do Senhor. Mas Acabe conseguiu ser pior do que ele. Ele abandonou ainda mais os caminhos do Senhor. E agora, no versículo 31, nós vamos ver o que o Acabe fez. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Então o pecado do rei Acabe foi muito sério, porque nós sabemos que na palavra, nos 10 mandamentos, Deus diz: não farás outros deuses diante de mim, e somente a mim adorarás. E nesse momento, quando Acabe casa com Jezabel, que era uma mulher que não era do povo de Deus, e Deus já havia dito que não era para fazer aliança com outros povos, Acabe se rende à idolatria. E ele constrói não só um templo, mas altares para esses deuses. E no estudo que Deus me levou a fazer, o Acabe ele não só ergueu altares a outros deuses, como ele destruiu os altares do Deus vivo. E isso é um pecado muito sério. E me levou a refletir não só o que o Acabe tinha feito, mas como isso se reflete nas nossas vidas. Temos nós abandonado a Deus e destruído os altares dele na nossa vida, ou temos nós edificado altares para Deus? O que nós temos feito com a palavra que Deus tem nos dado? Temos nós erguido e fortalecido e falado para as outras pessoas sobre esses altares, sobre todas essas doutrinas que Deus nos deu, toda essa reforma? Ou nós temos criado altares a outros deuses e destruído o altar de Deus? No capítulo 17, no versículo 1 de 1 Reis mesmo, vai falar o que Deus fez em relação aos pecados de Acabe. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E Deus aqui, ele não profetizou uma seca para amaldiçoar o povo porque Deus é um Deus vingativo, mas porque Deus quer corrigir. Ele esperava que com esse ato o povo se voltasse para Deus, que o povo visse quantas abominações estavam sendo cometidas naquele lugar e que eles se voltassem para Deus. Mas não foi o que aconteceu. E no capítulo 18 agora, no versículo 1, diz o seguinte: Porque nós sabemos, irmãos, que quando ocorre uma seca, não chove. E se não chove, isso afeta a plantação, isso afeta até mesmo a produção de água, porque está tudo relacionado. Então aqui começou a ocorrer uma miséria muito grande em Israel. E no versículo 1 diz: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe. Então, depois de 3 anos, Deus se revela novamente através de Elias. Porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria.
Então, por causa da desobediência do rei e porque o povo também não se voltou a Deus, o que veio sobre a terra foi uma extrema fome. E 3. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Irmãos, esse trecho falou muito comigo, porque no momento onde a terra estava seca, eles não tinham alimento, mesmo com essas duas coisas acontecendo, ainda tinha um fator agravante. Como eu disse ali, Jezabel era uma rainha muito má. E ela tinha um espírito muito demoníaco dentro dela. E nesse momento, ela, mesmo tendo toda a fome, ela ainda começou a perseguir os profetas do Senhor. Naquela época, existia a chamada escola de profetas, onde o povo, aprendia sobre as coisas do Senhor, aprendia sobre a Bíblia. E naquele momento, a Jezabel ela decreta perseguição a esses profetas do Senhor. Então, não bastando destruir os altares edificados a Deus, ela também começa a fazer uma perseguição sobre todos aqueles profetas que ainda acreditavam no Senhor. E é muito interessante como Deus, ele nunca deixa os seus desamparados. Tendo essa perseguição, Deus levanta Obadias. Obadias, como diz no versículo, ele era o mordomo do palácio. E a gente sabe que no palácio as condições são muito melhores do que na cidade. Então, os servos do palácio, eles ainda tinham alimento, eles ainda tinham água. E Obadias, ele não precisava ajudar ninguém. Mas está falando no versículo, ele era temente a Deus. Obadias temia. E ele viu toda aquela perseguição que o povo está passando. E ele não temeu ser descoberto, ele não temeu ir preso, ele não temeu nem mesmo a morte. Porque imagina se Jezabel descobre que o Obadias estava ajudando o povo. Ele seria morto, ele seria perseguido também. Mas ele não temeu nada disso. Ele foi forte, ele foi firme no Senhor. E, irmãos, essa palavra veio muito forte para mim. Porque no momento onde nós estamos vivendo, é o momento de nós falarmos da palavra do Senhor sem ter medo. É o momento onde nós precisamos falar com alegria de tudo aquilo que Deus tem nos mostrado. Tantas coisas novas que o Senhor tem nos dito, tantos livramentos que Ele nos tem dado. E eu recebi essa palavra, eu estava vendo a série de Jezabel da Record, e eu acho que eu só percebi quão intenso são as perseguições naquela série. Eu acho que às vezes a gente ouvindo, a gente não percebe tanto quanto quando a gente vê. E, irmãos, eles passaram por tantas coisas, tantas perseguições, isso fez me questionar. Se eu estivesse lá, eu teria sido fiel a Deus verdadeiramente? Eu teria sido um desses profetas que, mesmo temendo a morte, não se converteram ao Deus Baal, que eles acreditavam ser o Deus dele? E Deus falou isso comigo porque nós sabemos sobre a picadinha, que nós não devemos tomar. Inclusive, a Jana, ela deu um testemunho muito forte, que falou muito comigo. Ela perdeu o emprego e Deus tem cuidado dela. E ontem, inclusive, na Santa Ceia, ela falou que ela é grata a tudo que Deus tem feito na vida dela. E eu tenho um amigo, que ele é lá de Ribeirão, e ele é muito das ciências, assim, ele gosta de estudar, pesquisa, e estudo sobre infectologia, que é, a área da medicina que estuda infecções e doenças, e ele sempre fala, não, tem que tomar vacina, tem que tomar vacina. E eu, com medo de perder a amizade dele, quando ele me perguntou se eu havia tomado, que começou a vacinar os jovens, eu disse para ele que eu tomei. E aquilo me entristeceu muito, irmãos. Tipo, na hora não, mas depois eu fui conversar com a minha mãe e porque eu neguei a Deus naquele momento. Eu devia ter sido firme e falar, não, não vou tomar, porque Deus é um cuidado que Deus tem tido conosco. Mas eu neguei. E eu fiquei muito triste com aquilo. Mas eu fui orar para Deus, pedir perdão, porque Deus é um Deus misericordioso. E Ele dá outra chance se você realmente se arrepende. E aí ele veio falar comigo de novo, e eu tive a oportunidade de falar, não, eu não vou tomar por causa disso, disso e daquilo. Então ele veio falar comigo e eu tive a oportunidade de dizer novamente.
Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos que ser firmes nesse momento. Porque eu tive uma segunda oportunidade. Deus foi misericordioso comigo. Mas eu não sei quantas mais oportunidades nós vamos ter. Não somente na área da picadinha, mas muitas outras coisas. Sobre as doutrinas. Quantos se envergonharam de postar a respeito do Natal, a respeito das festas pagãs de final de ano, porque eu me envergonhei. Mas nessa área eu fui vitoriosa, porque Deus me incomodou. Não, você vai postar. E eu postei. E esse é o momento que nós não podemos nos envergonhar. Deus levantou Obadias para ajudar os profetas. Deus levantou os profetas para continuar falando da palavra do Senhor. Mas quanto tempo nós ainda vamos ter, irmãos? E aí, depois, Deus manda a chuva. O povo passou pela perseguição. O povo passou por toda essa tribulação. Mas Deus é fiel no final. Lá no capítulo 18, o Elias, ele fala com Acabe, né? Ele chega ao Acabe, ele vai falar, e é onde ocorre os profetas de Baal contra o Elias, que era o profeta do Senhor. E nós sabemos que o único que triunfou foi Deus, que jogou fogo sobre o altar. E o povo todo pôde perceber quão errado eram os outros ídolos e que somente Deus, o Deus de Israel, era o verdadeiro Deus. E aí, depois, no final de tudo isso, Deus manda a chuva. No versículo 45 do capítulo 18 diz: E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio grande chuva. Não veio uma chuvinha, umas gotinhas. Deus mandou grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O pastor começou o culto falando que Deus, ele ouviu e que ele tem cuidado de nós, que ele julgou a nossa causa e que se nós formos fiel, ele vai ser conosco. Mas em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos ser fiel, porque Deus mandou a chuva depois que toda abominação foi tirada no meio do povo. Mas primeiro o povo precisou se voltar a Deus. E o primeiro louvor que nós iremos cantar ele chama Mensageiro. E nós temos que ser mensageiros de Deus. Nós não podemos nos envergonhar, nós não podemos nos esconder por medo de perseguição. Mas nós temos que nos levantar e ser esses servos, esses profetas que Deus nos levantou para ser. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos proclamar que Jesus vai voltar e nós vamos proclamar a verdade dele? Amém. Esse próximo louvor diz: Pode cair o mundo, eu estou em paz. E essa é uma coisa que nós temos que ter muito firmes dentro de nós. Porque pode estar caindo o mundo. Se nós somos fiéis a Deus, está tudo em paz, porque Ele está conosco. Amém. E essa música também diz uma coisa muito importante. Diz que a glória dessa terra é passageira, e tudo que ela traz é passageiro. Então, nós não temos que nos preocupar com o que os outros vão achar, o que vai acontecer com o nosso emprego, o que vai acontecer com o futuro. Porque o futuro depende de Deus. E a glória desse mundo é passageira. As pessoas que a gente acha que a gente está conquistando, isso tudo vai passar, se não for uma conquista para Deus. Então, irmãos, que nós possamos ter isso firme dentro de nós, amém? E que nós possamos ser a luz desse mundo.